Os pentecostais proclamam um Deus que é próximo, um Deus cujo poder pode e deve ser experimentado aqui e agora. Biblicamente embasado, historicamente preciso, teologicamente consistente. Pentecostes, essa história é a nossa história, de Robert Menzies. Peça já o seu, um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 7. O perigo da falsa religiosidade. Professor, professora, aluno, aluna da Escola Dominical, a paz do Senhor. Nessa lição nós vamos falar sobre a falsa religiosidade. Não que seja necessário uma atenção especial em relação ao tratamento com jovens somente nessa lição, em todas. Mas agora me lembrei de reforçar, lembrá-los, professores e professoras, quem é o seu público. Os jovens têm um comportamento diferente dos irmãos de uma idade mais avançada, que não questionam tanto, apesar de haver alguns questionamentos. Os jovens têm uma formação hoje muito melhor do que a nossa época, nós temos um pouco mais de experiência, né? Então os jovens são universitários, são mais acostumados a questionar, preparados para questionar, diferente de nós. Fomos preparados para não questionar os líderes, os pais e assim por diante. E vejo isso como algo positivo, particularmente. E nós podemos crescer muito com os jovens, se nós soubermos lidar com essa situação. Então aproveitar esse potencial dos jovens, trazer para a palavra de Deus. Vamos tratar nessa lição de um tema até certa forma polêmico, falar sobre a falsa religiosidade. E quando falamos da falsa religiosidade na vida e obra de Jesus, não tem como não considerarmos os escribas e os fariseus, que na realidade eram os líderes religiosos da época. Então, para um jovem, quando você fala que o líder, ele deve ser exemplo, não dava o exemplo, pode causar um certo desconforto. Então, nós temos que saber apresentar esse tema para os jovens, de forma que não venhamos a provocar algo negativo, mas positivo neles, no sentido de estarem cientes, de mesmo conhecendo a situação, estarem fundamentados na sua fé, na palavra de Deus, que independente do comportamento de determinados líderes, eles devem ter a sua fé firmada em Cristo Jesus e na sua palavra. Isso não altera a fé, não altera a doutrina, por causa do comportamento das pessoas. E essa lição nós vamos falar sobre isso. O primeiro tópico fala sobre a injustiça da falsa religiosidade. Capítulo 15, verso 1 a 9. Aqui o texto fala dos escribas e fariseus que vieram do centro, religioso da época, vêm lá da Judéia e vão para Galiléia para ver o que Jesus está fazendo, para ver como que os discípulos estão se comportando. E eles começam a observar que os discípulos de Jesus estão comendo pão e não lavam as mãos. Opa! E aí eles começam a questionar Jesus. Mas como que é, Jesus? Você está vendo aí os discípulos comendo sem lavar as mãos? Que eles tinham uma preocupação muito grande com a questão da purificação. Então eles estão aí trazendo, na realidade, a tradição dos anciões. Não é a lei, o texto principal, mas é uma interpretação da lei. E nós vemos que esse que é o problema, né? O problema não é tanto a lei, mas o que acrescentavam a ela em termos de interpretação e exigência para que as pessoas viessem a não conseguir a cumprir e cada vez mais se afastar de Deus, achando que Deus está exigindo. Aqui esse texto é importante, que Jesus deixa claro que existem tradições que são dos homens. Jesus disse que eles estavam seguindo as tradições dos homens, ignorando a própria lei. E eles questionam, mas não estavam preocupados com a higiene dos discípulos, mas sim com o ritual.
e de defender a sua religiosidade. Essa era a preocupação dos escribas e fariseus. Mas Jesus demonstra que os acusadores é quem eram os transgressores. Nós vemos isso no verso 2 e 6. Jesus trazendo essa demonstração. Na realidade, Jesus acusa aí esses discípulos por não honrarem os pais em suas necessidades. Aí nós temos que fazer um link com Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, 9 a 13, que Jesus diz assim: bem invalidais o mandamento de Deus para guardares a vossa tradição. O que Jesus está dizendo com isso? Jesus está dizendo para eles que eles estavam valorizando muito mais a tradição humana, a interpretação humana, do que a própria lei de Deus. E aonde que Jesus, então, diz que eles estão equivocados? Jesus os acusa de abandonarem os seus pais e usando como subterfúgio, como argumento, a lei. Porque, não sei se Jesus conhecia essas pessoas, mas por trás disso deve ter algum conhecimento, porque ele diz assim: vocês estão abandonando os vossos pais, não utilizando os bens que vocês têm, recorrendo a Corbã, que é quando as pessoas diziam que Corbã era algo que ele tinha e que era dedicado a Deus e era exclusivo para Deus, não podia ser usado para outras coisas. Quer dizer, eles colocavam o seu patrimônio como se fosse de Deus. Na realidade, pela acusação de Jesus, eles não faziam isso, mas para abandonar os pais e não cuidar dos pais, investir nos pais que os criaram. Aqui é o momento, professor e professora, de trabalharmos esse conceito também com os jovens, que hoje não é talvez tão incomum, alguns jovens que não valorizam muito os pais por causa da própria cultura que nós temos hoje. Os pais investem no filho. Quem é o pai que não faz as coisas pensando nos filhos? Muitos filhos às vezes desprezam os pais, não valorizam o que os pais fazem por eles e assim por diante. Talvez é um momento de uma forma sábia colocar isso. Porque esses escribas e fariseus religiosos estavam abandonando os pais, que a ordem da lei era para cuidar dos pais, mas estavam aqui querendo acusar os discípulos que não estavam sendo cuidadosos com a tradição humana. Então Jesus reprova a atitude dos escribas e fariseus, que se diziam os religiosos líderes, que estavam se apegando à tradição e deixando a lei de lado. O que é mais importante? Que Jesus deixa claro. E no verso 7 a 9, Jesus diz que os profetas já haviam reprovado a falsa religiosidade. Jesus aqui cita Isaías 29, especificamente o verso 13. Eu vou ler aqui para você, só para você acompanhar comigo. Diz assim, ó: com a boca e com os lábios me honra, mas com o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Essa foi a palavra de Isaías para os hebreus da sua época, e Jesus disse que esse texto foi escrito para esses escribas da sua época, ou seja, ele faz uma releitura, faz uma nova aplicação do texto, colocando eles como aqueles que honravam somente com os lábios, mas o seu comportamento estava afastado de Deus. Então é o perigo da falsa religiosidade, a questão da injustiça que é aplicada em nome da religião, uma imposição que é colocada sobre as pessoas que não foi pedida por Deus. Então é um momento de nós refletirmos sobre isso. O próximo tópico, o tópico 2, fala sobre a cegueira da falsa religiosidade. E aqui Jesus chama os escribas de fariseus cegos, condutores de cego. Até no livro eu aproveito para fazer um comentário aqui, quando eu faço também no livro de Romanos, Justiça e Graça, quando Paulo fala sobre isso, sobre a cegueira dos judeus, que apegados à interpretação da lei, com o jugo, que era diferente do jugo de Jesus, como vemos em Mateus 11, 28, impondo as pessoas e oprimindo as pessoas em nome da religião. E eram cegos conduzindo outro cego. Aqui Jesus faz também uma referência a isso. Talvez Paulo tenha até ouvido falar desse ensinamento de Jesus e chama os escribas e fariseus de cegos, porque eles, em nome da religião, tentavam defender as suas práticas, mas que eram práticas de injustiça, conforme
Jesus o acusa no tratamento com seus pais. Esse texto também tem algo interessante que eu destaco, que às vezes passa despercebido. É o item 2, a dificuldade de Pedro em compreender o ensino de Jesus. Jesus chama os escribas e fariseus de cegos porque não compreendiam o que ele estava ensinando. Mas daí Pedro pergunta para Jesus, mas Jesus, o que é isso? O que o senhor está dizendo? Quando ele disse que o que contamina o homem é o que vem de dentro, não o que vem de fora, quando fala da questão das mãos. Então, Pedro também não havia entendido, mas havia uma diferença entre a atitude de Pedro e dos escribas e fariseus. A motivação de seguir, de ouvir Jesus, de ir até Jesus. Eles vieram com uma outra motivação. Mas Pedro estava perto de Jesus para aprender. E ele ouve uma reprimenda de Jesus. Mas ele não se importa. Que na realidade o que ele queria era aprender de Jesus. Ele queria fazer o que é certo. E Jesus acaba explicando que o que sai de dentro, na realidade, é que contamina o já planejado por Deus. Os pensamentos, as mortes, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias e assim por diante. Jesus diz que isso é o que vem de dentro, que contamina o ser humano. E às vezes as pessoas estão preocupadas com a exterioridade, com o ritual, como Paulo trabalha isso muito em Romanos também. E as pessoas acabam priorizando o que é secundário em detrimento do que é primário, do que é principal. E será que nós não agimos assim também, professor e professora? Será que você não age assim? Será que os teus alunos também não agem assim? Dá tanta ênfase ao exterior, dá tanta ênfase à tradição das interpretações humanas e deixa o principal de lado, que muitas vezes é o simples, que é o amor, que é o respeito pelas pessoas, pelas diferenças, que é o amor uterino, que nós citamos anteriormente, a compaixão pelas pessoas que muitas vezes têm um comportamento diferente daquilo que nós achamos como correto, condenamos, como aqui os escribas e fariseus estavam fazendo, e às vezes não valorizamos aquilo que está dentro do coração das pessoas, né? Então é algo que nós devemos estar atento e também levar um pouco à reflexão. O que nós temos valorizado na nossa prática cristã? E aí, no tópico 3, já pulamos para o capítulo 21, que também está ligado com a questão da falsa religiosidade. Então existe aí um link que nós pulamos do capítulo 15 para o 21, por tratarmos do próprio tema, que é o tema da lição, da questão da mercantilização da fé e adoração pela falsa religiosidade. Aqui nós tratamos daquele episódio em que Jesus, ele, com a zorraga ou um chicote, ele expulsa os cambistas e adentrou, está em Jerusalém. Então nós vamos tratar desse momento também, mas em outras lições, mas aqui nós estamos fazendo um link devido ao tema, falsa religiosidade. Nesse momento, nós vemos que Jesus acusa esses cambistas, ou também os líderes religiosos que davam respaldo para eles, de transformar o templo em covis de ladrões. Olha que acusação forte que Jesus faz. E quando Jesus expulsa os cambistas, ele cita Isaías 56, verso 7, Jeremias 7:11. Então você dá uma olhada no livro, um comentário mais aprofundado sobre essa questão que eu trago, e vemos como Mateus procura fazer o link com citações do Antigo Testamento para demonstrar, como já disse na introdução desse trimestre, que tudo que aconteceu na vida e obra de Jesus está relacionado com o Antigo Testamento, com os profetas, os salmos e assim por diante. E nós vemos que quando Jesus faz isso, com esse ataque ao centro de mercantilização da religião, onde demonstrava a falsa religiosidade, nós vemos que Jesus estava com isso decretando a sua própria morte, porque nós identificamos no texto de Mateus que esses líderes religiosos, vendo quando Jesus fala isso, já começam a então dizer que Jesus precisava morrer. E depois nós vemos o segundo item que fala sobre os falsos religiosos que querem calar o louvor genuíno. Então nós vemos que esses líderes que praticavam a falsa religião, que em nome da religião
tiravam proveito e também incentivavam as pessoas que exploravam os mais necessitados, nós vemos que eles se contradizem. Porque quando Jesus faz isso, entra no templo, nos diz o texto que se aproxima de Jesus alguns cegos e coxos, buscando a cura. Mas Levítico 21 e 2 Samuel 5:8 demonstra que os coxos e os cegos eram proibidos de entrar em determinados locais do templo, e era o local onde que Jesus estava. Mas Jesus não está preocupado com essas determinações humanas, não. Jesus está atento para a necessidade das pessoas. Lembra quando ele fala do amor uterino, da compaixão? Está compassivo do sofrimento e na necessidade daquelas pessoas. Jesus cura no templo. E aí os líderes já, mais uma vez, se irritam com Jesus. Aí nós estamos falando da falsa religiosidade, hein? Eles olham para Jesus e recriminam. E para que não bastasse isso, daí vem as crianças que começam a citar aqui o Salmo, né? Salmo 8, dizendo: Hosanas ao filho de Davi. Começam a adorar a Jesus pelos feitos de Jesus ali no templo, o adorando. E aí os líderes ficam mais nervosos ainda, perplexos com aquilo que está acontecendo, e chamam a atenção de Jesus. Olha aí o que está acontecendo. Dizem: manda essas crianças se calarem. Que absurdo! Daí Jesus cita, mais uma vez, um texto, o Salmo 8, verso 2, né? Jesus citando e dizendo que, na realidade, das crianças estavam saindo perfeito louvor de Deus. Então, esses que praticavam a falsa religião, eles protegiam quem estava oferecendo a falsa adoração, e no caso, aqueles que usavam o templo como os cambistas para tirar benefício próprio. Quando fala aqui dos cambistas, não pensa que é vender no templo. Às vezes a pessoa fala: tem pessoal vendendo no templo lá, está fazendo que nem os cambistas, os vendedores na época de Jesus. Aqui era uma exploração dos religiosos. Então, se pega o livro, mais uma vez, não esqueça, dá uma lida, que eu exploro um pouco essa questão. O que eles faziam no templo? Na realidade, quem vinha adorar não podia trazer, muitas vezes, a sua própria ovelha para sacrificar. Tinha que comprar de lá, que era separado para isso. A moeda também tinha que trocar pela moeda romana, tinha um câmbio, e eles exploravam os mais pobres em cima disso, enriqueciam em cima disso. Então esse que era o maior problema, usava o templo para se enriquecer em cima das pessoas que eram menos favorecidas. Então essas pessoas eram protegidas. E as crianças que estavam oferecendo um verdadeiro louvor para Jesus, eles recriminam. Ou diz: quem oferece o perfeito louvor, recrimina. E quem está explorando o templo e a religião em benefício próprio, eles acabam apoiando. Então Jesus os rebate. Jesus, na realidade, contesta esse comportamento deles, demonstrando que, na realidade, eles prestavam uma falsa religião. O que nós aprendemos nessa lição? Nessa lição, em primeiro lugar, nós aprendemos que os escribas e fariseus acusavam os discípulos de Jesus com base nas interpretações humanas, mas são desmascarados porque viviam uma falsa religião. Então nós vimos isso quando eles acusam, baseado em rituais, por não lavarem as mãos. E Jesus resgata algo muito mais profundo. Em segundo lugar, Jesus ensina que o interior das pessoas são mais importantes do que os rituais. Quando Jesus diz que é do interior que sai, né, os maus comportamentos, as más intenções, também as boas, né, dizendo que temos que cuidar aquilo que tem de mal dentro de nós, para nós buscarmos estar mais dentro da vontade de Deus, não ficar baseado em exterioridade e em rituais. Em terceiro lugar, os acontecimentos que seguiram a entrada de Jesus no templo decretaram sua sentença de morte pelo chefe de sacerdotes. Então nós vimos que Jesus confronta essa falsa religiosidade dos líderes, e com isso eles cada vez mais ficam com mais ódio de Jesus e procurando então um motivo ou uma situação para poder matar Jesus. É o que nós vamos ver que Jesus já havia predito isso 3 vezes antes dele ser morto. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você tenha gostado dessa aula, também dos demais vídeos anteriores. Peço que você divulgue esse site da CPAD nas redes sociais, no Face, no WhatsApp, nos seus grupos, para que as pessoas cada vez mais possam ouvir, participar e preparar suas aulas. Muito obrigado, até a próxima aula, até o próximo vídeo.
CPAD, a editora da Escola Dominical.